coisas importantes que vocês precisam saber na hora de parar o anticoncepcional. Nada do que eu vou falar aqui vai ser em vão. Aliás, se você chegou aqui de paraquedas, não faz ideia quem eu sou Fernanda Machado, sou doutora em Fisiologia Humana. E nesse perfil, nesse canal, eu ajudo mulheres que querem viver livres do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Primeira pergunta da Andrea falando assim: como fazer detox do anticoncepcional? Beleza, você está aí sofrendo com o anticoncepcional. Talvez você já saiba que a dor de cabeça, a náusea, o enjoo, a falta de libido, tudo isso está sendo causada pelo seu anticoncepcional. Se você não sabia, está sabendo agora. Esses são os principais efeitos colaterais provocados pelo anticoncepcional. Estudos científicos já comprovam isso. A própria bula do seu anticoncepcional está lá, se você for ler, os principais efeitos colaterais. Ah, mas os efeitos colaterais, eles atingem apenas uma pequena parcela da população feminina que usa o anticoncepcional. E daí? Essa pequena parcela é você que está sofrendo, que está sem disposição, que está sem libido, que está sem paciência, que está irritada, que está com muita náusea, não está se alimentando direito, que ganhou peso. Então, isso importa para você, para a sua vida, para a sua família, para o seu círculo ali social, é importante. Então, sim, é importante falar desse tema. Se você conhece alguém, já compartilhe essa live para que essa pessoa tenha essa consciência de que muitos desses problemas que essa mulher está vivendo pode ser devido ao anticoncepcional, certo? Algumas mulheres que já buscaram informações, já têm uma consciência mais elevada, elas já sabem que é um anticoncepcional, elas decidem parar o anticoncepcional ou decidiram parar. Outras talvez estejam aqui me ouvindo e nunca associaram aqueles problemas ao anticoncepcional. Prova as minhas alunas que estão aí, que entraram na semana passada, elas estão abismadas, elas estão assim, meu Deus, eu não acredito que isso é verdade, porque elas pararam de usar o anticoncepcional, estão agora começando a conhecer o corpo delas, estão assim, meu Deus, a minha dor de cabeça desapareceu, meu Deus, a minha libido está voltando, meu Deus, o que é isso? Então, às vezes, a mulher só vai realmente perceber e acreditar, se dar conta, quando ela para de usar o anticoncepcional. Aí, beleza, você, por causa de todos esses problemas, decidiu parar o anticoncepcional. Como é que você vai fazer o detox desse medicamento? Porque, na verdade, né, não sei se todas aqui estão cientes disso, mas você está tendo aí um tipo de intoxicação mesmo no seu corpo, porque você está colocando dentro do seu corpo uma substância exógena, ou seja, algo externo, que você não estava precisando. Porque quando a gente usa um medicamento, a gente usa para restabelecer ou para ajudar algum processo do nosso corpo que está precisando do medicamento. Por exemplo, seu corpo está passando por um processo inflamatório. Esses dias eu fiquei com uma coluna aqui super doendo muito meu pescoço. Acho que de tanto eu trabalho muito, né, no celular, e aí fiquei com muita dor no pescoço, eu tive que tomar um anti-inflamatório bem forte, desses para articulações mesmo, porque eu não tomo remédio, mas eu estava com muita dor no pescoço. Resultado, tomei o remédio, a médica falou assim, ó, tome só 3 dias, que aí se melhorar, tá ótimo já, 3 dias, de tão forte que é esse medicamento. Beleza, tomei o remédio, estou ótima. Parei o remédio, por quê? Porque ele cumpriu a função dele de anti-inflamatório. Tô com a garganta inflamada, toma um remedinho, aí vai desinflamar. Tá com um processo infeccioso, você vai tomar um antibiótico, que vai debelar aquela infecção bacteriana, fúngica, seja qual for. Então a gente toma um medicamento para tratar uma doença. Então logo a gente trata, a gente para de usar o medicamento. Agora, quando você usa o anticoncepcional, você usa um hormônio para bloquear a sua função hormonal, para que você não ovule, não tenha o risco de engravidar na hora errada, você está colocando substâncias no seu organismo que você não está precisando. É diferente de uma mulher na menopausa ou na perimenopausa, que ela está com diminuição dos hormônios e ela precisa repor o hormônio dela. É diferente. Portanto, quando vocês ouvirem falar em desintoxicar, processo de desintoxicação do anticoncepcional, como assim? É por causa disso. Porque você passou anos usando esse medicamento que está promovendo uma intoxicação em você. E qual o resultado disso? Intestino que não funciona bem, fígado que não metaboliza bem as substâncias do seu organismo também. Depois, então, que você para de usar um anticoncepcional, pode levar um tempo para que o seu corpo volte ao normal. Por quê? Porque o seu intestino não é mais o mesmo. Tinha uma aluna minha, ela estava até aqui no começo da live, teve um problema seríssimo
intestinal porque ela passou 20 anos usando anticoncepcional. E a microbiota dela, saudável do intestino dela, modificou todinha. E o nosso intestino, para funcionar bem, ele tem que estar com a microbiota equilibrada. A parede intestinal tem que estar viável para a absorção dos nutrientes. Se o nosso intestino não está funcionando bem, a gente não absorve os nutrientes e aí vem as deficiências. Quem aqui não usa anticoncepcional e nunca ouviu falar em estou com deficiência de vitamina D, estou com deficiência de vitamina B12? É muito comum. Por quê? Porque o anticoncepcional, em algumas mulheres, acarreta um problema intestinal que dificulta a absorção de nutrientes, macro e micronutrientes. Então, como fazer esse detox do anticoncepcional depois que você para de usar o anticoncepcional? Convém você tentar reequilibrar o seu organismo de forma a prover para o seu organismo tudo de mais natural possível. Você precisa dormir bem, porque ao dormir bem, você melhora o seu sistema imunológico. Sua resposta imunológica vai estar equilibrada, vai estar melhor. Você precisa se alimentar melhor, ou seja, tirar os alimentos inflamatórios, acrescentar, suplementar mais com alimentos naturais, alimentos in natura. Exemplo, dá um exemplo, professora. Você vai, por exemplo, evitar os alimentos ultraprocessados, salgadinhos, bolachinhas, bolo, aqueles bolos que vem em saquinho, tudo que vem em pacote que tem uma validade eterna, né? Tudo que for feito com farinha branca, farinha super, alimentos processados. Quanto mais processado o alimento, mais inflamatório é esse alimento. Outro componente inflamatório na nossa dieta é o açúcar. Você precisa controlar muito a sua ingestão de açúcar. O açúcar é super inflamatório. E a mulher que usa anticoncepcional, ela tem o corpo dela, né, por causa dessa intoxicação, o corpo dela é todo inflamado. É uma mulher que está o tempo inteiro adoecendo. Me corrija se eu estiver errada, mas é muito comum uma mulher que usa anticoncepcional ter muita infecção urinária, ter muita candidíase, faz às vezes um herpes labial. Por quê? Porque a imunidade dessa mulher está baixa. O corpo dela está inflamado. Então, o que é importante nesse processo agora que você parou o anticoncepcional? Desintoxicar. E o que ajuda na desintoxicação? Deixar o seu corpo num ambiente mais natural possível. Vamos lá, já falei do sono, dormir bem, dieta, tirar os alimentos inflamatórios, introduzir mais alimentos in natura. Quais alimentos? Eu falei dos alimentos ruins. Quais são os bons? Frutas e verduras cruas, melhor que tem, bem lavadinhas. Salada, legume, muita água, né? Se hidrate, coma frutas. Quando eu falo assim, você tem que se hidratar. Você fala, mas não gosto de tomar água. Então você come frutas suculentas, né? Come a fruta, come a casca, muitas fibras, as castanhas, amendoim, amêndoa, castanha do Pará, as sementes todas, semente de linhaça, semente de girassol, semente de abóbora, semente de gergelim, tudo que for natural, tudo que veio da natureza, que você não precisou, que não vem processado. Cada vez que você pegar uma fruta na mão e comer, você agradeça, porque é o melhor alimento que tem para você comer. Esse alimento vai purificar o seu corpo. Uma folha de alface, amendoim, certo? Tudo que for natural. As raízes, inhame, batata, cará, batata doce, mandioca, que eu chamo macaxeira, né? Então, entendam que nesse momento da parada do anticoncepcional, para que você ajude o seu corpo a recuperar o seu ciclo menstrual natural, você precisa desintoxicar. E para desintoxicar, você precisa desinflamar o seu corpo. Você precisa ajudar o seu corpo a botar para fora todas essas substâncias aí que você veio ao longo de anos retendo aí e fazendo o seu fígado funcionar mal, o seu intestino funcionar mal, certo? Então, Andréia, e todas vocês que querem, né, saber como desintoxicar o corpo, seguindo essas orientações que eu estou dando aqui, não são dicas, são caminhos que vão funcionar para você, tá? Você tem grandes chances de se libertar do anticoncepcional com total segurança e sem engravidar. Por quê?
Porque quando você desintoxica o seu corpo, quando você reequilibra a sua função hormonal, o seu ciclo menstrual tende a ser mais regular. Não quer dizer que se você tiver o ciclo irregular, você não vai conseguir acompanhar. Você vai conseguir acompanhar. Só que você com ele mais regularizadozinho, mais equilibrado, fica mais fácil, fica mais previsível. E aí é muito mais fácil para você ficar segura, mesmo sem usar o anticoncepcional. Segunda pergunta que eu vou responder. A pergunta é da Wanda. Ela fala assim: tomei anticoncepcional por 18 anos, quero parar. O que fazer? Quem tá chegando aqui agora? Chegou aqui agora, né? Acabou de saber que tem uma professora aí, tem uma mulher lá, que ela fez doutorado em fisiologia, ela parece que ela criou um método que está ajudando um bocado de mulher no Brasil aí a viver sem anticoncepcional. Deixa eu ouvir que história é essa. É o seguinte, existem alguns métodos não hormonais conhecidos, tá? Que de fato faz com que são eficazes e faz com que a mulher possa sim prevenir gravidez sem anticoncepcional, né? Alguns métodos de percepção da fertilidade, outros métodos como o DIU, né, que é um método do tipo não hormonal, mas ele é preciso que você insira um corpo estranho dentro do seu útero, né? Esses métodos não hormonais, apesar de eficazes, muitos deles não conferem segurança para a mulher viver sem anticoncepcional. Porque o que as mulheres o que elas precisam quando elas chegam até mim? Elas não querem somente prevenir a gravidez de forma natural. Elas querem se sentir seguras. E como é que essa mulher consegue se sentir segura sem usar um medicamento que ensinaram para ela que era a melhor forma de se prevenir uma gravidez? O anticoncepcional. Então, essa cultura já está arraigada nessa sociedade, nessa consciência dessa mulher. Então, é difícil para ela parar de tomar um remédio, que a Wanda aqui, 18 anos, usando. E ela vai fazer o quê? Né? Ela precisa de um porto seguro aí para poder ficar segura sem esse medo de engravidar. Então, eu desenvolvi um método. Na verdade, eu já vinha usando esse método há mais de 10 anos, quando eu coloquei ele à prova aqui, na verdade, e passei a compartilhar ele. Foi quando isso se tornou a missão da minha vida, né? Eu era professora universitária, deixei de dar aula na universidade e meu trabalho hoje é esse aqui. Pois bem, como é que então que a mulher tem que fazer? Bom, por que não o DIU de cobre, por exemplo? É um método não hormonal? É. Se não tem hormônio é bom? É. Mas por que eu não usaria DIU de cobre? Por que eu não usaria? Vamos para a estatística. 30% das mulheres que colocam o DIU de cobre, elas retiram o dispositivo antes mesmo de completar um ano de uso. Essa é uma estatística de um estudo realizado há um certo tempo. Eu preciso até atualizar porque pode ser que isso aí tenha piorado. Porque o que eu recebo de mensagens de mulheres que sofreram horrores por causa de DIU, porque tinha muito sangramento, porque tinha fortes dores, porque tinha muita infecção, vaginose, né? Infecção, imagina, infecção no canal vaginal, purulenta, com secreção, fétida, odor terrível, fora a dor. Então, o DIU de cobre, apesar de ser um método não hormonal, ele tem sérios efeitos colaterais. Tanto que adianta você se livrar dos efeitos colaterais do anticoncepcional, mas ganhar novos efeitos colaterais. Vai inserir um dispositivo dentro do seu útero, né, porque é um corpo estranho, o DIU. E até falei com as meninas na live um dia desses aí, o DIU é como se você colocasse um pedaço de um objeto dentro do seu corpo. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já se furou com uma farpa de madeira, de um pedacinho de esponja de aço. Alguém já pisou num corpo estranho. O que acontece quando um corpo estranho entra em contato com a nossa corrente sanguínea? Um corpo estranho. Lembrem, o que acontece? Primeiro, fica vermelho. Depois, começa a juntar pus. Depois, fica inchado. Depois, dói. Tudo isso que eu falei aqui, vermelhidão, secreção purulenta, dor, tudo isso reflete um processo inflamatório. Para quem é profissional de saúde, vai lembrar das aulas de patologia na faculdade. Processo inflamatório, quais são as características básicas de todo o processo inflamatório? Dor, rubor, calor, inflamação, inchaço, edema, secreção purulenta, que são células de defesa ali acumulada. No bom português, pus. Dói pra caramba. Corpo estranho no nosso organismo, ele é
visto como uma ameaça. Então, as nossas células de defesa correm para aquele corpo estranho para encapsular aquilo lá e mandar fora. Sabem como é que o DIU funciona? O DIU não hormonal. O hormonal pior ainda, porque além de provocar inflamação, ele também tem hormônio. Mas vamos falar do DIU de cobre, né? O DIU de cobre ou de prata, qualquer um. O DIU é um corpo estranho dentro do nosso útero. O nosso útero, assim como todo o nosso corpo, vai responder como um corpo estranho. O que ele vai fazer? Vai buscar se defender daquele corpo estranho e essa defesa é dada de que forma? Processo inflamatório. Por isso que essa mulher sente dor, por isso que essa mulher sente um odor, por isso que essa mulher tem um fluxo menstrual intenso, porque está tudo inflamado dentro do corpo dessa mulher. Portanto, na minha opinião, o DIU não hormonal não é a melhor forma da mulher se proteger da gravidez. Por quê? Porque para ela, para a segurança dela, para a saúde dela, segurança em saúde da mulher, não é um método seguro para ela. Ela vai ter infecções, vai ficar tratando toda hora, tomando analgésico toda hora, porque ela está com dor. Então, falei da estatística, né? 30% das mulheres tiram o DIU antes mesmo de completar um ano, exatamente por causa desses efeitos colaterais. E, particularmente, eu não me submeteria a isso. Colocar um corpo estranho dentro de mim para prevenir uma gravidez. Porque existem outras formas. Eu vou falar agora como é que você faz. Métodos de percepção da fertilidade. Vocês podem pesquisar, vão ter vários, né? Sintotérmico, Billings, são métodos ok. Ok, por quê? Não tem hormônio, não tem, então perfeito. Mas dá segurança para a mulher? Não dá. O que eu recebi já aqui no meu time, Domine Seu Ciclo, de mulheres com histórias que começaram o método Billings e não se sentiram seguras e voltaram para o anticoncepcional, eu já perdi a conta. No começo, eu até contava, tem fulana, tem ciclana, mas agora eu perdi as contas. As mulheres estão mais conscientes, estão buscando métodos não hormonais, mas, infelizmente, os métodos tradicionais não dão segurança. A mulher quer ficar segura. Ela quer ter certeza que não tem risco de engravidar. E esses métodos que existem, né, atualmente são métodos muito antigos, desatualizados. Quem criou, acho que nem está mais vivo. Quem criou já era velho na década de 60. Então é coisa muito antiga que alguns profissionais de saúde da atualidade ficam só replicando esse mesmo conhecimento. Eu acho bom. Aliás, agradeço por essa parcela desses profissionais, né, de saúde que fazem esse trabalho, porque, de certa forma, me ajuda a propagar essa mensagem de que, sim, é possível viver sem anticoncepcional e sem engravidar. No entanto, eu preciso dizer que existe uma forma melhor ainda de você prevenir, de você planejar a sua gravidez de forma natural. Mas em relação à forma, né, a Wanda, a Pri, que perguntou, como é que eu faço então? Se os métodos tradicionais, aí a camisinha é boa? É boa, camisinha eficaz? Mas dá segurança? Você fica segura quando você usa camisinha? Muita gente não fica. E não fica mesmo, por quê? Porque tem uma lacuna bem gigante aí, na vida dessas mulheres que param de usar o anticoncepcional, que é o desconhecimento do próprio ciclo menstrual. Saber o que acontece quando ela para de usar o anticoncepcional. O que acontece agora? Olha, eu passei 18 anos, doutora Fê, 18 anos usando anticoncepcional. Eu não faço ideia como é que começo. Olha, Wanda, fique tranquila, porque eu tenho alunas aqui que usaram anticoncepcional por 20 anos. Outra, 28 anos. Então, assim, não me assusta quando você fala, eu usei 18 anos, não sei como começar. Fica tranquila. Porque eu tenho uma aluna aqui que usou por 28 anos e tá aí feliz da vida, é a mulher mais feliz do mundo junto com o marido dela. Depois de 20 anos de casado. Então, o que é que vocês precisam saber quando vocês param de usar o anticoncepcional? Saber que existem métodos não hormonais, sim, são eficazes, são, mas não dão segurança. Não dão segurança para a mulher viver sem anticoncepcional, né? Exemplo, Billings, DIU de cobre, sintotérmico, só a camisinha. Esses métodos, apesar de eficazes, não dão a real segurança que a gente precisa para viver sem anticoncepcional. Aí foi quando eu tive um momento de eureka na minha vida, por questão de necessidade, e eu desenvolvi o método Domine Seu Ciclo. E o método Domine Seu Ciclo tem 3 pilares sólidos,
Mais de 250 mulheres salvas pelo método, né? Livres do anticoncepcional. Esse método está erguido por 3 pilares. Anotem aí, porque eu quero que vocês leiam isso todo dia como meta para os próximos meses, porque vai ser rapidinho. Se você seguir esses passos, você vai começar 2024 outra mulher. Outra mulher. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber. Você precisa aprender como o seu ciclo funciona. É o seu ciclo. Vocês têm que tirar da cabeça de vocês a história do ciclo que dura 28 dias e que toda mulher ovula no 14º dia do ciclo. Isso não é real. Isso é didática. A gente dá aula na faculdade, escreve artigos e isso é uma fala para facilitar o entendimento. Mas na prática, pode ser que eu tenha um ciclo de 26 dias, pode ser que a Francilene tenha um ciclo de 28, tem a aluna minha aqui que eu conversei no domingo que tem ciclo de 26, tem outra que tem um ciclo de 34, tem outra mulher que tem ciclo de 32 e cada mulher vai ter o seu ciclo. Então, primeiro pilar do método Domine Seu Ciclo que você tem que desenvolver em você, saber, conhecer como o seu ciclo funciona. Segundo pilar, saber reconhecer quando você está fértil e quando você não está. Sim, é totalmente possível você saber quando os dias em que você está fértil e corre o risco de engravidar e o dia em que você não está fértil e que você não corre risco de engravidar. Sim, a mulher não está fértil o tempo inteiro, não. Essa conversa de que, parou de que você vai engravidar qualquer dia. Não, ela engravida se ela tiver relação desprotegida no período fértil. O nosso ciclo, ele é dividido em partes. Tem conteúdo meu aqui falando sobre isso, tem vídeos. Eu quero só focar aqui nesse seu primeiro objetivo. Então, você conheceu o seu ciclo. Você agora aprendeu a reconhecer quando você está fértil e quando você não está. E a última etapa, mas não menos importante, você vai aprender a se proteger nos seus dias férteis. O que é que a mulher precisa fazer obrigatoriamente nos dias férteis para não engravidar sem querer? Para poder planejar a gravidez dela para quando ela quiser. Depois que ela casou, viajou, construiu a casinha, aproveitou com o marido, namoraram bastante, passearam. Olha, agora eu quero ser mãe, eu quero agora uma criança, eu quero aqui um menininho aqui, olha, entrando aqui, para lá e para cá, me deixando agoniada, mas tá ali meu pequenininho, que eu adoro abraçar, adoro beijar, um cidadão que eu vou criar aí da melhor forma para o mundo. Você vai poder escolher esse momento, desde que você saiba se proteger nos seus dias férteis. É o terceiro pilar do método Domine Seu Ciclo. Então, todas as mulheres que eu conheço, que eu acompanhei, que hoje vivem livres do anticoncepcional com segurança e sem engravidar, elas aprenderam essas 3 habilidades, que são os 3 pilares do método Domine Seu Ciclo. E se elas conseguiram, tem até mulher que tem um ovário só. Por que você não vai conseguir? Tem mulher que tem ciclo irregular, qualquer coisinha o ciclo desregula. Por que você não vai conseguir? Para de ficar criando aquela ideia, né, limitante na sua cabeça de que com você vai ser diferente. Não vai. Se você seguir o método Domine Seu Ciclo à risca, ele tem grandes chances de funcionar para você também. Tem um assunto muito interessante aqui, essa daqui, ó. Olha só essa pergunta. Parei meu anticoncepcional semana passada. O último comprimido inativo foi dia 28. Como contar meu ciclo? Vamos lá. Para explicar isso aqui, eu vou desenhar, certo? Eu vou desenhar aqui no quadro. Vamos lá. Prestem atenção como é que vocês vão acompanhar o ciclo depois que vocês param de usar o anticoncepcional. Exemplo, tá? Estou supondo, tá? Bom dia, Fê. Boa tarde, Fê. Cícera Fê, tô vendo que você entrou aí. Aluna querida que já tá aqui, ó. Cícera, essa minha aluna, já tá aqui comigo há mais de 1 ano. Livre do anticoncepcional. Segura sem engravidar. Ela era uma mera seguidora, mas agora ela é uma mulher que domina o ciclo. Gente, muita atenção, certo? Quando a mulher faz o uso daquele comprimidinho, daquela cartela, que tem comprimidos de cores diferentes, ou é porque a dose é diferente, ou é porque esse comprimido é inativo. E o que a Karina me perguntou, Karina falou o seguinte: parei meu anticoncepcional dia 28. O último comprimido inativo, parei o anticoncepcional semana passada. O último comprimido inativo foi dia 28. Como contar o meu ciclo a partir de agora?
Então, veja, o último, digamos que esses 4 comprimidos dela aqui, os últimos, são todos inativos. E ela disse que o último comprimido inativo, ela tomou dia 28/10. Atenção, muita atenção. O último comprimido inativo, se essa cartela dela tem 1, 2, 3, 4 comprimidos inativos, o importante não é o último dia que ela tomou o remédio inativo, mas sim o primeiro dia que ela tomou o comprimido inativo. Se o primeiro dia, se dia 28 ela tomou o último inativo e digamos que na cartela dela tenha 4 comprimidos inativos, então pensem comigo. 28, 27, 26, 25. Então, no dia 25/10, ela já tomou o primeiro comprimido inativo. Se ela tomou o primeiro comprimido inativo, significa que ela já não estava mais colocando hormônio dentro do corpo dela. Portanto, essa mulher que fazia uso de pílula, que tinha comprimidos inativos, o corpo dessa mulher volta a produzir os hormônios naturais, essa mulher irá voltar a ciclar, voltar a ter os hormônios funcionando, os ovários funcionando naturalmente, desde o primeiro dia em que ela não tomar hormônio. Ou seja, no caso da Karina, dia 25/10, ela já tomou o primeiro comprimido inativo. Nesse caso, o que é que vai acontecer com ela? É o que eu falo para todas as minhas alunas e estou falando aqui para vocês também. Minha gente, quando vocês param de usar o anticoncepcional, tem até vídeo aqui falando isso. Vocês não têm que esperar a menstruação verdadeira chegar para começar a conhecer o seu ciclo, não. Você tem que começar a observar o seu corpo de imediato. Por quê? Porque quando você usava o anticoncepcional, seu corpo estava com o ciclo menstrual bloqueado. Aí você fazia pausa. Quando você fazia pausa, por que você não engravidava? Porque logo depois da pausa você emendava noutra cartela. Aí você não engravidava, mesmo quando você tinha relação desprotegida. Só que agora você é uma mulher muito inteligente, que quer viver o que você merece, quer ter libido, quer parar de ter dor de cabeça, quer ter o intestino funcionando bem, você quer ser a mulher que você merece ser. Mulher feliz e saudável. Aí você não vai mais emendar outra cartela. Então, se você não vai mais tomar outra cartela, a partir de agora, muita atenção. Por quê? Porque desde que você fez aqui a interrupção do uso do anticoncepcional, desde que você tomou o primeiro comprimidinho inativo, na verdade, tanto fazia você tomar ou não, por quê? Porque comprimidos inativos não tem nada lá dentro, é só farinha, não tem nada. Então, você decidiu parar o anticoncepcional, tomou ali o último ativo, não precisa tomar mais nada, mais não ali. O resto é tudo inativo, você já não tem mais hormônio no seu corpo, dê graças a Deus. Então, a partir desse momento aqui em que você já ia tomar o seu comprimido inativo, o que acontece com o seu corpo? O seu cérebro, numa regiãozinha lá dentro dele chamada hipófise, é uma glândula, nossa glândula mestra, hipófise, certo? Uma glândulazinha chamada hipófise, vai perceber que os seus níveis hormonais dentro da circulação diminuíram. Por quê? Porque agora você não está mais tomando anticoncepcional. Então, o seu sangue que estava cheio de bomba de hormônio, agora diminui drasticamente os seus hormônios. Então, o seu sangue, ó, sua corrente sanguínea está lá limpinha agora, ó, limpinha, sem anticoncepcional. Antes, enquanto estava tomando aqui o anticoncepcional, injeção, pílula, mini pílula, qualquer um que fosse. O que estava acontecendo com o seu sangue quando você usava anticoncepcional? Tinha muito hormônio no seu sangue, ó, muito hormônio no seu sangue. E é exatamente o fato de você ter muito hormônio no sangue que faz com que a glândula mestra lá no cérebro perceba que tem muito hormônio e bloqueie a sua função hormonal. É por isso que você não engravida, porque você não ovula. Só que agora você parou de usar anticoncepcional. E então o que acontece? O seu sangue, ó, tá limpinho, sem hormônio. E esse sangue sem hormônio, quando chega lá na circulação cerebral, a hipófise percebe que não tem hormônio. O que a hipófise faz? Ela libera um hormônio chamado FSH.
Não se preocupem agora em saber o nome desse hormônio, não vem ao caso. Quero só que vocês entendam que é por causa dessa parada do anticoncepcional que você tem que prestar atenção no seu corpo agora e não só quando chegar a menstruação. Por quê? Porque a partir de agora, a sua hipófise vai produzir o hormônio chamado FSH, que é o hormônio que estimula os ovários a quê? A produzir um óvulo. Ele estimula o seu ovário a produzir um óvulo. Portanto, desde que você para o anticoncepcional ou desde que você toma o seu primeiro comprimido inativo, veja, o primeiro, não é o último, é o primeiro comprimido inativo. Desde aquele momento, seu corpo já não tem hormônio mais artificial e sem hormônio artificial, o seu corpo começa a produzir os seus hormônios naturais. Você já vai começar uma diferença no seu corpo. Uma aluna minha mandou mensagem ontem, dizendo assim, professora, tem só 12 dias que eu parei o meu anticoncepcional, já estou com a libido super alta, será que é normal? É super normal, porque agora você não está mais bloqueando os seus hormônios. Então, por mais que leve um tempo para seu intestino voltar a ficar 100%, para que seu fígado volte a ficar 100%, sua pele, seu cabelo, embora as outras partes do corpo demorem mais para recuperar, né, por causa do uso do anticoncepcional, o seu sistema reprodutor é muito rápido. Em algumas mulheres, mais rápido que outras. É natural, depende do metabolismo da mulher. Mas sim, parou o anticoncepcional, você já tem que começar a prestar atenção. Então, como é que você vai começar a contar o seu ciclo? Esse primeiro ciclo, que eu chamo de provisório, você vai contar como desde o primeiro dia em que você não tomou mais um remédio ativo. No caso aqui da Karina, dia 25 de outubro, é o primeiro dia do ciclo provisório dela. E esse ciclo só vai terminar lá daqui 30, 40 dias quando chegar a menstruação verdadeira. Tá certo? Ó, fez sentido? Sabendo disso aqui, eu tenho certeza que vocês já vão começar a vida livre do anticoncepcional com muito mais segurança. Inclusive, eu acho que isso até é uma informação importante para quem está parando o anticoncepcional, que é assim, o que é fundamental a mulher saber depois que ela para de usar o anticoncepcional? Né? O que é mais importante? Eu diria que é saber o que vai acontecer no seu corpo. Saber o que vai acontecer no seu corpo vai te dar tranquilidade. Porque às vezes a mulher começa a, por exemplo, sentir uma cólica, sentir que os seios estão inchados, parece que tem uma umidade maior que o normal, né? E ela fica assim, meu Deus, será que é normal isso? Será que eu tô com alguma doença? Às vezes tem uma secreção que pode sair do bico dos seios. Então, saber o que é normal acontecer após a parada do anticoncepcional é fundamental para você começar a sua vida livre do anticoncepcional. Porque se você para o anticoncepcional sem ter ideia do que vai acontecer com o seu corpo, você vai se assustar. Tem grandes chances de você ficar tão ansiosa, achando inclusive que vai engravidar a qualquer momento, achando que você está doente, você volta para o anticoncepcional. Portanto, primeira coisa de todas, quando você decidir parar de usar o anticoncepcional, procure saber o que é que vai acontecer com o seu corpo. Isso vai te ajudar demais a se livrar do anticoncepcional com segurança e sem engravidar. Vamos seguir para a última pergunta. Ela já me mostra que ela está muito mais ligada nas coisas que acontecem quando para o anticoncepcional, né? A Sani fala assim, o muco cervical é importante para eu entender o meu ciclo? O nosso muco cervical, né, que nós mulheres produzimos, muitas mulheres que não tiveram acesso a essa informação chamam de corrimento, né? Algumas mulheres falam assim, eu tenho um corrimento, me incomoda tanto. E na verdade não é corrimento, muitas vezes é uma secreção natural que o nosso corpo produz, né? Não é nada de corrimento, corrimento é uma coisa que vem consequente a alguma patologia, né? Então, o muco cervical é diferente de corrimento, mas muita mulher chama o muco cervical de corrimento erroneamente porque é uma cultura que existe na nossa sociedade. Vou desenhar um útero gigante para vocês terem ideia como é que é, o que é o tal do muco cervical. Vocês dão um desconto aí para o meu desenho, certo? Eu não sou desenhista, mas eu faço o máximo para que vocês entendam. Temos aqui um útero, certo? Bem artístico. O nosso útero tem uma parte chamada colo, que é a parte de baixo, ou cervix. Cervix lembra o quê? Ó, cervix, pescoço cervical, cervix, certo?
tem a parte do corpo e tem o nosso fundo do útero, certo? Nós temos no útero de cada lado as nossas tubas uterinas. Tubas uterinas. Ao fim de cada tuba uterina, nós temos as fímbrias, que são os dedinhos de cada lado, que abraçam os nossos maravilhosos ovários, nossa fábrica de hormônios femininos, né? Nossas glândulas sexuais femininas, os ovários. Pois bem, quando nós não usamos anticoncepcional, temos o corpo funcionando perfeitamente bem, os nossos hormônios funcionando bem, o que acontece? Imaginem que eu vou tirar uma tampa aqui da frente do nosso útero, para que vocês visualizem o útero por dentro, certo? Vamos ver o útero por dentro. Aqui no colo do útero a gente tem um orifíciozinho, que ora está fechado, ora está aberto. Esse orifíciozinho é o nosso ósteo do útero, por onde passa o bebê, né? Quando a gente tem o bebê, que nasce por via natural, quando a gente ouve falar, tá dilatado, não tá dilatado, a gente tá falando sobre o colo, sobre o ósteozinho uterino aqui no colo do útero. Muco cervical, que foi o que a Sani perguntou, o muco cervical é importante para eu entender o meu ciclo. Então vejam que eu estou explicando primeiro o que é o muco cervical. Mas para vocês entenderem o que é o muco cervical, eu tenho que mostrar o tal do cervical no útero, o que tem a ver. E agora vocês já entenderam que cervical vem da cérvix uterina, essa região aqui conhecida como colo do útero. O colo do útero, lá dentro dele, nesse tecido uterino que é músculo, lá dentro tem umas glândulazinhas, certo? Glândulas responsáveis por produzir uma secreção. Uma secreção que nós liberamos pelo nosso canal vaginal ao longo de todo o ciclo menstrual. Essa secreção pode ser mais viscosa, pode ser mais branca, pode ser mais fluida, pode ser menos fluida, pode ser mais espessa, pode ser mais pegajosa, pode ser menos pegajosa. Existem várias características. E essa secreção produzida por essas glândulas e que saem pelo colo do útero aqui para o nosso canal vaginal está aqui, né? Nosso canal vaginal está aqui. Se a gente seguir pelo canal vaginal, nós vamos nos encontrar com o nosso colo do útero. Certo? Então, essa secreçãozinha, esse fluidozinho, né? Ele vai descer pelo colo do útero e vai sair pelo nosso canal vaginal. Muita atenção agora. Para cada época do nosso ciclo menstrual, esse muco cervical vai ter uma característica específica. E sim, Sani, a resposta para sua pergunta é sim. Esse muco cervical me ajuda a entender o meu ciclo? Ajuda demais, ajuda demais. Vocês que já pararam de usar o anticoncepcional, já começa a ver se tem alguma coisa aparecendo aí. Na hora que for fazer o xixi, que for lá se enxugar, vê se sai do papel higiênico, vê se está na calcinha. Algumas mulheres, depois que param de usar o anticoncepcional, demoram um pouco a ter a liberação do muco de forma natural, assim, abundante. Demora mesmo e é natural. Por quê? Porque para esse muco ser produzido de forma natural, é preciso que os seus hormônios estejam funcionando bem, estejam funcionando dentro do ótimo, né? Para isso, a gente tem que procurar manter uma vida mais saudável, um corpo mais saudável, igual eu expliquei na minha primeira pergunta aqui que eu respondi, né? Sobre a desintoxicação depois que você para o anticoncepcional. Quem perdeu essa parte, vai lá para o começo da live para ver. Então, sim, o muco vai te ajudar, vai te dar uma certa noção de saber que época do ciclo você está, mas atenção, o muco cervical sozinho não dá a segurança que uma mulher precisa para viver livre do anticoncepcional com total segurança e sem engravidar. Por quê? Porque nem sempre a gente vai conseguir capturar esse muco cervical. Nem sempre ele vai estar em quantidade suficiente para nos dar a segurança. Por isso que tantas mulheres fazem o método Billings, né, que é um método que se baseia nessa questão da umidade, da região íntima e dos mucos. Algumas mulheres, para não dizer que muitas mulheres, ficam inseguras para usar somente esse método para prevenir a gravidez. Por quê? Porque o muco, apesar de ser uma referência para a gente de que época do ciclo a gente está, se é período fértil, se não é, nem sempre ele está presente. Ou nem sempre a gente consegue ver na correria do dia a dia. Portanto, Sani, que me fez essa pergunta, e vocês mulheres que estão aí só tentando saber se está fértil ou se não está pelo muco cervical, atenção!
não se baseie nunca jamais em somente um sinal do seu corpo. Saiba que aqui no método Domine Seu Ciclo, quando as meninas desenvolvem a habilidade de reconhecer quando está fértil, quando não está, elas aprendem mais de 30 sinais do ciclo para saber se está fértil ou não. Fora o próprio corpo delas, que às vezes tem umas variações entre uma mulher e outra, que ela sabe que está fértil ou que não está. Fora os 30 sinais que o corpo dá. Portanto, o muco cervical, né, nas suas características, de período fértil, período não fértil, de transição do período fértil para o período não fértil, o muco cervical sozinho não é suficiente para te dar segurança para viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar, tá? Mas se você desenvolver a habilidade de saber todos os sinais do seu corpo, de saber conhecer o seu ciclo, né, como é que ele funciona, e saber se proteger no seu período fértil, aí tá feito, você vai estar dominando o seu ciclo e você vai conseguir sim, para sempre viver sem anticoncepcional, segura e sem engravidar. Meninas, obrigada pelas perguntas que vocês mandaram. Se não fossem essas perguntas, eu não teria respostas para dar. Seria um conhecimento aqui guardado em vão. Muito obrigada por terem perguntado, por terem feito essa live acontecer. E como eu pedi no começo, compartilhem essa live, porque uma mulher que for ajudada com essas informações, com certeza vai ajudar outra e outra e outra, e mais mulheres felizes aí dentro de um casamento, mais mulheres felizes dentro de uma família, com os filhos. Só ela e o marido que ainda não tem filho. Então me ajudem a levar essa mensagem a mais mulheres. Muito obrigada, viu? Beijão, beijo Céia, beijo a todas as minhas alunas que ficaram aí também. Beijo!